Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos do componente curricular de arte. Já estamos aí na aula 2. Vamos fazer então a revisão da aula 2.2 e depois vamos revisar os exercícios e já vamos partir para as próximas aulas. Lembrando que estamos na unidade 1 do componente de arte e teremos três unidades. Então, vocês vão estudar aí muitos temas de arte, estudantes. Então, quero vocês focados aí nos estudos, animados, com seu caderno, fazendo anotação, fazendo as atividades práticas e também os exercícios. Tudo bem? Então, vamos lá dar início à nossa revisão. Vamos para a tela, aula 2.2. O tema da aula 2 foi Concepções de Arte, parte 2. Estamos concluindo essa aula sobre concepções de arte. Então, o que nós abordamos? Alguns movimentos artísticos. Nós falamos desde a aula 1 de vários estilos artísticos no período pré-histórico. É claro que na pré-história não havia ali estilos, e sim a arte rupestre, aquela arte desenvolvida pelas pessoas na caverna, que desenhavam, fazia símbolos, né, relacionados ali a seu modo de vida, a sua cultura. Depois abordamos na Idade Antiga algumas civilizações, como a egípcia, a romana, a grega, e já estamos então na Idade Média. Na verdade, na aula 1 ainda trabalhamos a Idade Média, agora nós viemos para a arte no Renascimento, certo? Que é um período já mais moderno, né? Que rompe aí com os valores, a cultura da Idade Média. Então, estudante, arte no Renascimento. Então, o que nós abordamos? Falamos aí que é uma arte que os artistas, né, passam a ser valorizados. Isso mesmo. Foi um período entre o século XIV ao século XV. Né? Nesse período, os artistas se dedicavam mais aos trabalhos artísticos, não só a pedido da igreja, mas havia vários artistas renomados, famosos. Então, eles produziam trabalhos, tanto pintura, escultura, para vários, né, segmentos da sociedade. Então, o trabalho do artista passou a ser intelectualmente reconhecido. Isso mesmo. Então, a figura do artista é reconhecida na sociedade. Então, não é mais só aquele artista que tem habilidades a serviço da igreja. Né? Rompimento também com a perspectiva religiosa. É claro que muitos pintores, né, muitos artistas ainda abordavam temas religiosos, como esse trabalho que foi feito na igreja, né, na Capela Sistina, de Michelangelo, a criação de Adão. Então, temas voltados, né, para a temática religiosa, histórias da Bíblia. Também foi a retomada do espírito artístico da antiguidade. Então, ainda muitos artistas pintavam mitologia grega, mitologia romana. Então, eles, né, voltaram a esse espírito aí, desse período. Foi um período com trabalhos maravilhosos, né? Trabalhos artísticos maravilhosos. Então, estudante, surgiu também o estilo barroco. Nesse período ali no Renascimento foram surgindo vários estilos, como o estilo barroco, a arte que vocês estudaram durante a aula, né, que é uma arte rebuscada, valorização do detalhe, contradições, né, nos temas, muita drama, obscuridade, complexidade. Então, era um estilo de obras, né, a pedido da Igreja Católica. Tivemos também o estilo rococó, que é o estilo artístico que surgiu como desdobramento do barroco. Então, vocês lembram na aula que os objetivos eram diferentes. Era representação, então, da sociedade, da aristocracia. E o neoclassicismo, um outro estilo que expressou os valores de uma nova fortalecida burguesia europeia, somente ali após a Revolução Francesa. Então, são os estilos aí que foram surgindo após o Renascimento. Chegamos, então, ao romantismo, que surge em reação ao neoclassicismo. Então, vocês lembram que eu sempre venho argumentando que um estilo sempre vem contrário
contradizendo o outro estilo, né? Inovando, trazendo novas ideias aí sobre a produção artística. Então, o romantismo surgiu ali entre 1820 e 1850. Os artistas nesse estilo romântico procuravam, então, se libertar das convenções acadêmicas, eles tinham mais liberdade de expressão. E produziam temas, né, históricos, temas voltados para a sociedade. Estudante, a arte moderna, chegamos então no período moderno, que foi produção, né, produções artísticas que surgiu entre ali final do século XIX até meados do século XX. A arte moderna, então, ela inovou, né? Principalmente nas artes plásticas, com os pintores, iniciou com os impressionistas, mas surgiram vários outros estilos. E a arte contemporânea, que é o agora, né? O que se constrói, o que se produz no agora. Surgiu, então, a partir do modernismo, técnicas artísticas inovadoras que incentivavam, então, a reflexão subjetiva sobre a obra. Os valores defendidos, então, pelas invenções, experimentações artísticas, né, ainda continuaram defendendo aquelas ideias do período modernista. Então, estudante, agora vamos para as atividades. Eu peguei um pouquinho do tempo aí para resumir, falar um pouco mais desse resumo, porque as atividades são pequenas, tá bom? Então, vamos lá para a correção das atividades. Muito bem, vamos corrigir as atividades. Espero que vocês tenham desenvolvido e quero todo mundo gabaritando aí. Vamos para a tela? Vamos iniciar aqui lendo a primeira questão. Vamos lá. A arte tem várias funções sociais. Podemos destacar a função de educar, informar e entreter. A arte estimula a percepção, a sensibilidade, a cognição, a expressão e a criatividade. Tudo isso vocês aprenderam durante a aula. Então, estudante, de uma forma acadêmica, a função da arte naturalista, lembra que nós estudamos 3 funções da arte nos conceitos acadêmicos. Então, qual asserção está correta em relação à arte naturalista? Ela é utilitária para servir a objetivos exteriores a ela? Reflete a realidade com a maior perfeição possível? A valorização dos aspectos estéticos, formais e preocupação em vislumbrar na obra de arte os princípios adotados pelo artista? A arte naturalista, ela retrata, o retrato é fiel da realidade, ou seja, ao pintar um objeto, uma pessoa, uma paisagem, esse retrato é fiel da realidade? Então, vamos ver quais as características aí a arte naturalista. Então, questão 2 e 4. Então, está correto. 2, ela reflete a realidade. Naturalista é a expressão, né, natural da realidade. Então, reflete a realidade com a maior perfeição e o retrato fiel da realidade. Então, são 2 características da arte naturalista. Próxima questão. O Renascimento foi um movimento artístico, intelectual e cultural que teve início no século XV, na Itália. No que se refere às características do Renascimento, marque a alternativa correta. Então, nós temos aí 5 alternativas. A que está correta em relação ao Renascimento. O trabalho do artista não era valorizado do período renascentista. Podemos eliminar aqui que foi mais valorizado, né? A arte renascentista retomou a arte religiosa? Sabemos que não, rompeu com a ideia, né, o estilo medieval que era a arte religiosa. Porém, muitos artistas ainda pintavam, né, temas religiosos, mas não era o tema principal. Houve ruptura com a perspectiva da arte filosófica? Retomada do espírito artístico egípcio? Podemos dizer que também não. Esteve inspirado na antiguidade clássica, das artes greco-romana, que haviam sido esquecidas? Então, a que está correta é a letra E, certo? Então, é a questão
que mais se aproxima das características da arte no período do Renascimento, né? Renascentista. Vamos para a questão 3, também sobre o Renascimento. No Renascimento, o trabalho do artista passou a ser intelectualmente reconhecido. Cria-se a aplicação de uma nova descoberta, técnica da perspectiva, conjunto de regras matemáticas e desenho que permitem reproduzir os aspectos reais dos objetos. Então, sobre a arte renascentista, considere a asserção correta. Então, nós temos aqui várias asserções e a que é mais próxima, né, das características da arte renascentista. Vamos ver, vamos analisar. Ela retoma o crescimento artístico do período pré-histórico? Não, já eliminamos. Rompe com a temática da arte religiosa medieval? Podemos, né, já está relacionado. Retoma o espírito artístico da antiguidade da arte egípcia? Não. Busca pelo belo? Também não era a preocupação do Renascimento. Então, a única seção que está correta é apenas a 2. Isso, né? Rompimento com a temática religiosa medieval. Rompeu, porém ainda abordava, certo? Então, parabéns para quem acertou. Vamos para a próxima questão. Então, questão 3, letra D. Próxima questão, uma questão discursiva. Explique o que é arte contemporânea. Então, estudantes, nesse momento vocês vão buscar, vão pesquisar lá nas aulas o que você aprendeu sobre arte contemporânea, certo? Nós fizemos aí uma abordagem não muito aprofundada sobre o que é arte contemporânea, mas já tem um conceito. Sabemos que a arte contemporânea há vários estilos. Isso mesmo. Então, desde a arte renascentista, vocês perceberam ali que surgiram vários estilos, né? Barroco, rococó, romantismo, neoclassicismo. E no período moderno também foram surgindo novos estilos, artistas foram ali inovando, né, a forma de representar, né, uma obra de arte, desde da pintura, escultura, na literatura, foram surgindo a fotografia, tudo isso no período moderno, né? Porém, o período moderno, algumas pessoas pensam que é o agora, eu sou moderno. Não, o agora é o contemporâneo, então surgiu um novo período, é o que está sempre no atual, certo? Então, estudante, a arte contemporânea, ela ainda os artistas ainda têm essa ideia, né, de inovação, de trazer criar novos estilos, inovar, assim como no período moderno. No período moderno teve ali várias criações de vanguardas, né? Nós falamos de algumas, como o impressionismo, tem o expressionismo, por exemplo, a arte que o artista utiliza formas geométricas, né? Então, são vários estilos. E com a arte contemporânea, inovou mais ainda, né, esses estilos aí das vanguardas. Muitos artistas contemporâneos ainda trazem esses conceitos lá desses movimentos aí, das vanguardas. Vocês vão, como eu disse, nós teremos aulas específicas de cada período para a gente aprofundar. Então vamos lá, vamos para a tela e vou trazer um texto aí, próximo do conceito sobre o que é arte contemporânea. Então, são vários movimentos artísticos, né, que tem na arte contemporânea. Trouxe alguns para vocês, né, somente instalações, arte performática, inovou também na música, na dança, no teatro, no cinema, sempre a gente vai observando aí invenções, né, novas invenções pelos artistas. Então, a arte contemporânea se prolonga até aos dias atuais, propondo expressões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras como fusão entre a arte e a vida. Então, sempre o artista vai trazer temática relacionada à vida, à sociedade, aos dramas humanos, às questões políticas, social, certo? Então, fusão entre arte e vida. O uso das formas, o uso das novas tecnologias e mídias. Então, o que tem de mais atual
de muito inovador na arte contemporânea é o uso das tecnologias e mídias, né? Os artistas utilizam aí vários elementos das tecnologias, da digital, para, né, representar aí obras de arte. E o que nós temos assim de muito atual, podemos dizer, são os museus digitais, no qual a pessoa pode visitar, né, um museu lá da Europa, por exemplo, ver as imagens em 3D. Então, isso é muito inovador. Então, há a mistura de estilos artísticos e aproximação com a cultura popular, né? Nós sabemos que os artistas vão onde estão as pessoas, né? Como o cinema vai até o público, né? Como, por exemplo, teatro, trabalhos com música, dança, enfim. Os artistas vão até o público, né? Porque a arte deixou de ser só para a elite. Uso de diferentes materiais. Então, podemos observar aí as características da arte contemporânea. Não é difícil identificar, porque nós sabemos que tudo que tem de inovador, que envolve novas ideias, associando as questões sociais à vida prática e as tecnologias, é arte contemporânea, né? Tem a ver com a arte contemporânea. E temos um material complementar, que é um vídeo com o tema arte contemporânea, para vocês aí ter mais informações sobre, né, esse tema. É da Sabrina Moura, curadora e pesquisadora, que faz uma conversa sobre a definição de arte contemporânea e todas as suas questões. Tá? Então eu tenho esse vídeo para vocês. Então, estudante, espero que vocês tenham gostado dessa aula, certo? Falamos aí, fechamos então as concepções de artes. Ah, professora, mas eu não consegui fixar todas essas concepções, porque nós damos aí uma volta, né, desde lá da pré-história até o período contemporâneo, só para vocês entenderem essa linha cronológica da história da arte. Alguns estilos nós conseguimos falar, né, dentro dos períodos, porém não falamos de todos. Isso nós vamos, nas próximas aulas, falar de cada um. Então agora é só para você ter assim, essa visão geral, né? Essa visão geral, como que o componente de arte está organizado, né, nessa unidade 1. Depois teremos muito mais assunto, temas aí maravilhosos sobre arte, tá bom? Então, obrigado pela atenção e vejo vocês na próxima aula. Até lá!